Meus irmãos, boa noite. Que Deus abençoe cada um de vocês. É com muita alegria que nós nos encontramos aqui nessa noite para adorar ao nosso Senhor, o nosso Rei Jesus. Tem sido uma alegria inenarrável para mim poder contemplar a face de cada um de vocês, semana após semana, em cada oportunidade que temos tido juntos na casa de Deus, nesse primeiro ano, de caminhada. Já estamos aí há cerca de 8 meses, conhecendo e sendo conhecidos pelos irmãos, e tem sido para nós uma experiência maravilhosa, de forma que agradecemos muito a Deus e a vocês, pelo carinho e também pelos desafios que nós temos experimentado, os quais, pela graça do Senhor, também nos tem aprimorado. Oramos para que o Senhor seja servido em se agradar destas experiências, E que tudo corra conforme a sua vontade para o bem da sua igreja. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Vamos abrir a palavra do Senhor em Eclesiastes, capítulo 8. Eclesiastes, capítulo 8, nós vamos ler dos versículos 1 a 9. Eclesiastes 8, versos 1 a 9. Todos acharam? A palavra do Senhor nos diz assim: quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. Eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema. E quem lhe dirá: que fazes? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Porque este não sabe o que há de suceder, e como há de ser, ninguém há que lhe o declare. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Nem há tréguas nesta peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Tudo isso vi quando me apliquei a toda obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem para arruiná-lo. Vamos orar? Bendito Senhor, obrigado por tua palavra. Ensina-nos, ó Deus, de coração nós te pedimos. Ajuda-nos a entender o que queres nos falar nessa oportunidade. Te suplicamos em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Irmãos, a nossa relação com as autoridades nem sempre é muito fácil. Me lembro de uma história onde um fiscal chega a uma fazenda e ali, procurando pelo proprietário, um velho fazendeiro, lhe diz de forma altiva e severa: estou aqui para inspecionar a sua fazenda. Há uma denúncia de que o senhor possui aqui no seu terreno uma plantação ilegal de maconha. O fazendeiro, sem se exaltar, disse: não, tudo bem, fique à vontade, mas, por favor, não vá naquele campo ali. Nesse momento, aquele oficial indignado responde: olha, o senhor sabe que eu tenho o poder dado pelo governo para fazer o que eu quero na sua propriedade? Eis aqui o meu crachá, a minha identificação. O fazendeiro: tudo bem. O senhor, então, fique à vontade. O senhor pode entrar onde o senhor achar que deve entrar, tá bom? Fique à vontade. Então, pediu desculpas ao fiscal e deixou ele fazer o seu trabalho, e ele voltou para o trabalho dele, muito tranquilamente.
Depois de algum tempo, ele escutou uma gritaria, e quando ele percebeu, era o fiscal vindo, correndo, desesperado, porque o Santa Gertrudes estava atrás dele. Quem era o Santa Gertrudes? Era o boi, o touro mais valente da fazenda, que vinha correndo atrás, que estava pastando exatamente naquele campo que ele falou para o fiscal não entrar. E ele correndo, socorro, socorro, me ajuda, e o touro para pegar ele, o velhinho então subiu na cerca e disse: mostra o crachá, mostra o crachá. O touro não ia entender, né? Que o crachá simbolizava a autoridade do fiscal. Mas essa história engraçada, irmãos, serve muitas vezes para ilustrar a nossa tensão, muitas vezes, diante de autoridades. É comum que, às vezes, a gente se sinta um tanto, né, desencaixado diante de uma autoridade. Eu me lembro de uma situação que eu passei com um amigo muito querido, que é policial. E eu falando dessas tensões, e eu exagerei um pouco, falei: rapaz, eu não gosto de polícia. Claro, a gente sabe, a polícia ela está aí para nos proteger. E nós temos amigos, irmãos, que são bons policiais, homens de Deus. Não é? Mas, às vezes, a gente desenvolve essa compreensão equivocada. E esse meu amigo olhou para mim assim, ele é tão educado. Ele olhou para mim assim, não disse nada, falei: não, mas de você eu gosto. Não é? Porque muitas vezes nós nos sentimos intimidados pela autoridade. E ela tem realmente a prerrogativa dada, não é, por aquele que é competente, no caso o governo, e, claro, por Deus também, para ser essa figura que impõe respeito e que impõe também ordem, onde potencialmente pode não existir. O texto que temos hoje, meus irmãos, fala da nossa relação com as autoridades. É impressionante observarmos como Salomão, na sua vasta experiência de vida, passou por várias situações exatamente para que eu e você tivéssemos a perspectiva eterna de como nós devemos viver, de como nós devemos caminhar. Porque debaixo deste sol que nos agride, debaixo, né, desta atmosfera que nem sempre é amistosa para conosco, passamos por diversas situações que vão exigir de nós elaboração, aprimoramento. E onde nós encontraremos tudo isso? Certamente não em nós mesmos, mas na palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e de prática. Ela é quem orienta os nossos passos, é quem dirige os nossos pensamentos e nos capacita a ser bem-sucedidos em todas as situações que nós atravessarmos. Entendam que a ideia de ser bem-sucedido não é de vencer sempre, mas de passar por todas essas situações na dependência do Senhor. Portanto, como é que nós lidamos com as autoridades? Como é que nós nos relacionamos com elas? Será que é necessário que nós tenhamos medo? Será que nós devemos realmente recear? Ou será que nós devemos nos entregar e beijar-lhes os pés? Como deve ser isso? Percebemos que ao longo da história de reis, imperadores, presidentes e outros tipos de grandes lideranças, a humanidade nem sempre soube lidar com essas figuras. Ora extremamente submissas, outras realmente sujeitas, muitas vezes escravizadas, opressas. A humanidade sempre tem enfrentado dificuldades com as autoridades, o que não significa que elas sejam um mal necessário, ou que elas sejam um problema. É importante que nós entendamos, antes de qualquer coisa, que toda autoridade foi instituída por Deus. E elas carregam em si, não é, uma significação importante, porque elas estão ali para nos lembrar que, se elas exercem alguma autoridade, uma autoridade maior as comissionou. E essa autoridade maior é o Senhor. Portanto, Salomão ele traz para nós aqui, de forma muito sábia, como nós devemos e podemos lidar com os representantes de autoridades em nossa vida. Como nós devemos lidar com aqueles que regem a nossa política, com aqueles que conduzem as regras do nosso condomínio, com nossos pastores, com nossos chefes, até mesmo com os nossos pais,
a primeira esfera de autoridade que nós conhecemos e que nem sempre é também harmoniosa, muito embora seja a mais amável que nós podemos conhecer. Eu não sabia que era tão difícil ser pai até me tornar um. E perceber que muitas vezes os questionamentos que fiz a meu pai e a minha mãe os ofenderam profundamente. E eu só sei disso quando sou questionado de modo incisivo pela minha filha. Percebo também, na lide pastoral, que o exercício da autoridade é um desafio cotidiano para o qual nem sempre eu me sinto preparado, mas que devemos exercer com toda a sabedoria e especialmente na dependência do Senhor. Por isso a palavra do Senhor nos orienta como viver sob autoridade. Como é que eu e você podemos viver sob a autoridade de alguém? Uma vez que sempre nós nos encontraremos sob a autoridade de alguém que tem a responsabilidade de gerenciar nossos passos, nossas atividades, nossas posturas, como nós devemos lidar com elas. A palavra do Senhor vai nos mostrar que, primeiramente, nós devemos tratá-las com honra. Trate a autoridade com a honra que lhe é devida. Observe que o texto diz: quem é como o sábio? Quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. Eu te digo, observa o mandamento do rei, e isto por causa do teu juramento feito a Deus. É interessante que, quando recebemos aqui o conselho de Salomão, o que ele está dizendo é o seguinte: obedeça, honre o seu líder. Obviamente que não estamos aqui lidando com o despotismo, com coisas, absurdas, mas estamos pensando aqui no princípio estabelecido para um relacionamento adequado entre liderança e liderados. O que se espera aqui é que nós reconheçamos que a fonte da autoridade daquele que a exerce sobre nós provém do Senhor. A tradução dessa passagem, especificamente do versículo 2, ela ainda é um pouco controversa, porque aqui nós vemos claramente que o texto remete-nos a um juramento feito por nós, quanto à ideia de sermos obedientes às autoridades. Mas a ideia do texto original remete-nos à compreensão de que o juramento feito aqui é do próprio Senhor, porque é Ele quem estabelece, é Ele quem elege, é Ele quem comissiona autoridades para gerenciarem o mundo nas diversas frentes em que elas estão alocadas. Portanto, se elas provêm do Senhor, elas merecem respeito, porque, como eu já disse, elas nos fazem lembrados de que a autoridade máxima e primeira é pertencente ao Senhor. Portanto, ao respeitarmos as autoridades que estão ao nosso redor, nós estamos mostrando respeito primeiramente ao Senhor. Por isso devemos tratá-las com amor. Olha, você não vai, obviamente, abraçar e beijar o policial que te abordar. Mas quando pensamos na perspectiva do amor, estamos pensando, na facilitação do seu trabalho, em atender, às suas orientações. É sermos sensatos. Não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Então, diante da autoridade, o que cabe a nós, meus irmãos, é sermos sensatos, é agirmos de acordo, é não incidirmos naquilo que nós conhecemos muito bem, que é passível até de detenção, que é o desacato. Não desacate a autoridade, não desacate seus pais, não desacate seu pastor, não desacate seu presbítero, seu professor, seu chefe. Trate-o com o máximo respeito. Hoje nós vivemos uma cultura de rebeldia. Se fala em todo momento de manifestações, de quebra-quebra, de coisas dessa natureza. Estamos adentrando, não só a nível de Brasil, mas de mundo, numa cultura onde a ingovernabilidade tenta se estabelecer cada vez mais. As pessoas resistem. Óbvio que, em tempos de informação, não vamos nos submeter a qualquer desmando, mas é preciso que nós façamos isso de acordo com a orientação da palavra, e não apenas saiamos por aí, destruindo todas as coisas. Porque nós precisamos pensar, meus irmãos, a quem nós estamos servindo, a quem, primeiramente, é dedicado, o nosso trabalho, o nosso labor. A quem é que nós estamos servindo? Aos homens
ou a Deus. Portanto, precisamos entender o que significa honrar nossas autoridades. Mas viver sob autoridade lembra-nos também que, além de tratá-las com honra, nós devemos também lidar com elas pautados no equilíbrio. Observe aqui os versos 4, 5 e 6, que nos dizem assim: a palavra do rei tem autoridade suprema, e quem lhe dirá que fazes? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo, porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Salomão destaca aqui muitas vezes a dificuldade em se julgar determinadas questões. Não obstante, um determinado rei possa ter autoridade suprema, ou alguma autoridade tenha total liberdade para fazer aquilo que está envolvido no escopo do seu trabalho, do seu campo de atuação, nem sempre se chegará a uma solução plena ou que seja satisfatória para todas as partes. É nesse momento, meus irmãos, que nós precisamos equilibrar as coisas e entender que, por mais capaz que seja um determinado líder, ele não detém todo o poder. É preciso que nós também ainda consideremos o juízo das Escrituras. Porque um líder sábio até mesmo vai depender delas para poder desenvolver a sua missão com eficácia. Líderes soltos são potenciais déspotas, são potenciais ditadores, para fazer as coisas a seu modo, da maneira que melhor lhes agrada, mas líderes sensatos buscam a orientação do Senhor. Portanto, confie no juízo da palavra de Deus. Confie que o Senhor está também atento às ações daqueles que Ele investiu de autoridade. Portanto, cuidado com ações retributivas. Cuidado. Se você questiona, se você tem dificuldade com as decisões tomadas por aqueles que te lideram, confie no Senhor. Busque orientação na palavra. Não assuma a postura de justiceiro. Não queira você fazer o que acha melhor, porque você vai incorrer exatamente no problema do desacato. Você vai sair exatamente da orientação que a palavra do Senhor te vem dando. Então, ninguém é infalível. Reconheça a possibilidade de encontrar falhas no seu líder. E se ele for um líder humano, ele vai possuir falhas. Nem sempre haverá um conselho decisivo. Nem sempre haverá uma atitude que agradará a todos. Nem sempre haverá uma postura que seja satisfatória à grande multidão. Alguns sempre ficarão insatisfeitos. Isso se deve ao fato de que nenhuma liderança humana é perfeita. E aqui é onde está um outro ponto interessante, porque essa imperfeição nos remete ao fato de que o perfeito é somente o Senhor. Então, por que você vai contaminar o seu coração, enchendo-o de amargura e fazendo com que você peque? Salomão nos dá um conselho interessante. Ele mesmo era rei, e ele mesmo se deparou com situações difíceis de resolver. Pela sabedoria que o Senhor lhe conferiu, ele conseguiu resolver muitas delas. Mas ele também colecionou alguns fracassos. A história de Salomão nos mostra que ele, por exemplo, não foi um bom líder em casa. Que ele teve problemas com as suas 1000 mulheres, ao ponto de ele dizer: entre 1000 mulheres eu não achei uma com juízo. E olha que ele conhecia muita mulher, mostrando que, apesar da sua sabedoria, ele não detinha a perfeição. Apesar da sua grande capacidade dada pelo Senhor, ele ainda era um homem carecente de instrução. Então, sejamos equilibrados ao lidar com as nossas autoridades. Tenhamos uma certa parcimônia, entendamos as suas limitações, porque elas existem. Então, viver sob autoridade exige de nós um tratamento honroso, equilibrado, mas também exige de nossa parte um tratamento humano. Viva sob autoridade com alguma humanidade. Versos 7, 8 e 9 dizem assim: este não sabe o que há de suceder, e como há de ser, ninguém há que lhe o declare.
Salomão reforça que a ideia dos limites do líder. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Nem há tréguas nesta peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Por mais autoridade que um homem possua, existem coisas que ele não pode controlar. E Salomão cita aqui algumas que são impossíveis, como o vento e a morte. Coisas que eu e você, por mais que nós as rejeitemos, não podemos interferir na sua agenda. Nenhum líder pode. Uma certa líder disse, uma época atrás, que se desse para estocar vento seria bom, mas não dá. O vento é indomável. É impossível. Nós não conseguimos. E tudo isso existe, meus irmãos, para que nós entendamos que há limites. Pais são limitados, professores são limitados, pastores são limitados, gerentes são limitados. Todos possuímos limites, justamente para que possamos reconhecer que somos passíveis de falhas, de imperfeições. E o que isso nos mostra? Que somos dependentes. Autoridade não é sinônimo de independência. Autoridade não é sinônimo de força bruta. Por mais que alguns sejam brutos, por mais que alguns sejam incomunicáveis, intransigentes, por mais que sejam inflexíveis, eles dependem de alguma coisa. E o líder sábio sabe que precisa depender do Senhor. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, como já li. Nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, nem há tréguas nessa peleja. Nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ele se entrega. Tudo isto vi quando me apliquei a toda a obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que o homem tem domínio sobre outro homem para arruiná-lo. Há tempo. Lideranças passam. Lideranças passam. Mesmo o pior dos ditadores morre. São lembranças ruins, mas são só lembranças. Não gostamos de falar de Hitler, mas ele passou. Deixou muitas marcas? Sim, mas ele passou. O Talibã vai passar. Governos vão passar. Por isso nós precisamos, meus irmãos, de um equilíbrio nessa relação com as autoridades. Por isso não vale a pena brigarmos por causa disso. Não vale a pena brigarmos por nada que seja passageiro. Porque o tempo passa, essas coisas passam, e às vezes nós precisamos continuar caminhando ao lado da pessoa que rejeitamos por causa de sua posição. Passam-se as épocas, passam-se os turnos, mas ficam as marcas, ficam as feridas, e a pergunta é: para quê? Qual a vantagem, qual o objetivo, qual a finalidade de tudo isso? O que o Senhor espera que eu e você façamos pelas autoridades vem pela pena de Paulo, quando ele diz lá na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versos 1 e 2, orem pelas autoridades, para que vocês tenham uma vida tranquila e mansa. O que nós precisamos fazer é interceder para que a sabedoria do Senhor os alcance, e eles possam conduzir as suas frentes de trabalho com sabedoria e eficácia. Não é sábio que nós nos dividamos. O que é sábio é que a igreja, o povo do Senhor, se una em oração, em intercessão, em testemunho. É assim que nós fazemos a diferença por aqueles que nos lideram. Então, antes de você levantar a sua crítica, antes de você abraçar uma postura de desrespeito, procure amar o seu líder, seja ele de que esfera for. Ah, mas não é do meu partido, não importa, ore por ele. Porque alguém de um partido que talvez não seja o seu está, querendo você ou não, conduzindo a sua vida, decidindo acerca da sua vida.
não é? Nós não escolhemos nossos professores, mas muitos deles marcam a nossa história. O professor que mais me angustiou nos meus tempos de escola é o professor que eu nunca esqueço, porque ele me fez entender a importância de estudar. Portanto, meus irmãos, pensemos bem, antes de cancelarmos alguém por causa de sua posição, sejamos dependentes do Senhor, entendendo que a verdadeira autoridade, a autoridade perfeita, reside na pessoa de Cristo Jesus, o Rei da Glória. Falávamos hoje sobre um sacerdócio real, é o nosso. Se somos integrantes desse sacerdócio real, estamos servindo ao verdadeiro Rei, que é Jesus. Ele é o líder dos líderes, é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores. Cada um de nós possui a sua esfera de liderança. Você que é mãe, você que é pai, você que é irmão mais velho, você que é líder da sua classe, você que de repente é o mais velho no seu grupo de trabalho, o mais experiente. Todos nós temos, e não é uma tarefa fácil. Um líder precisa depender do Senhor, mas ser liderado envolve igual dependência, para que nós possamos honrá-los, viver ao seu lado com equilíbrio, mas também reconhecê-los como gente, assim como nós. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que nós sejamos luz na vida das nossas autoridades. E que, se formos direcionados por Deus para exercermos autoridade, que sejamos igualmente bênção na vida daqueles que estarão sob o nosso comando. Amém? Que Ele te abençoe profundamente. É a minha oração em nome de Jesus. Feche seus olhos. Bendito Senhor, dá-nos, ó Deus, a capacidade que vem somente das Tuas mãos, para exercermos com fidelidade tudo aquilo que o Senhor requer de nós. Seja como representantes de qualquer frente de trabalho, ou mesmo como liderados, que façamos tudo, ó Deus, para agradar o Senhor, que é o líder máximo do nosso coração. Obrigado, meu Deus. Nós queremos, nessa oportunidade, pedir ao Senhor por nossas autoridades, sejam elas civis, militares, ou mesmo judiciárias, que o Senhor seja com cada uma delas. Pedimos, ó Deus, pela nossa nação, pelas nações do mundo inteiro, que experimentam, ó Deus, a seu modo, a seu tempo, suas crises de autoridade. Que também, ó Deus, nos lares do Teu povo haja harmonia na liderança familiar, na condução dos filhos, no caminhar dos casamentos. Ó Deus, dá-nos a capacidade de brilhar, não para que sejamos vistos, mas para que o Senhor seja conhecido. Meu Deus, perdoa-nos se temos pecado nesta área, se temos, ó Deus, nos desgastado desnecessariamente por causa desses assuntos, e não temos, ó Deus, nos unido para colocar diante do Senhor aquelas autoridades que julgamos serem tão decisivas em nosso viver cotidiano. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, ó Senhor, te suplicamos em nome de Jesus. Recebam, meus irmãos, a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo, a orientação e o poder do Espírito Santo sejam sobre todo o povo do Senhor, capacitando-o a viver nesta terra, liderando e sendo liderados até o dia em que o Rei dos Reis há de vir buscar a sua igreja, conduzi-la para a eternidade, para que ali ela adore por todo sempre diante do Senhor, pelos séculos dos séculos. Amém.